Eu não vejo a Meu Algodão só como um negócio, eu vejo ela como um propósito de Deus para minha vida. Meu nome é Priscila, eu tenho 39 anos e sou diretora criativa da Meu Algodão Lingerie. Antes da Meu Algodão nascer, eu quero que vocês conheçam um pouquinho da minha trajetória, que foi uma longa trajetória. Aos 13 anos eu aprendi a costurar e isso mudou tudo na minha vida. E aos 18 anos, já casada, eu entrei como costureira em uma empresa de lingerie aqui da cidade de Ilhota. E foi nessa empresa que eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas. Aprendi a costurar em uma máquina e depois de um tempo eu já sabia fazer uma lingerie completa, sabia costurar em todas as máquinas. Foi quando 2 anos depois, nessa mesma empresa, me deram a oportunidade de fazer um curso na área de moda. Era uma empresa bem pequena e surgiu aí a necessidade de profissionais qualificados para estar fazendo molde, para estar criando modelinhos novos. Foi quando o proprietário anunciou e disse: se tiver alguém que tenha desejo de estudar, a empresa vai ajudar. E eu sempre tive o sonho de estudar, mas não tinha condições. De início fiquei um pouco assustada, porque eu sempre me imaginei na área de administrativa, quem sabe, fazendo um curso de administração. E cheguei em casa e contei para minha mãe. Ela disse: vai filha, vai fazer esse curso. Eu disse: mas será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir desenvolver uma peça? E ela me encorajou e eu disse: eu vou meter a cara e vou tentar. E então dei o meu nome e fui escolhida para poder fazer um curso técnico no Senai de 2 anos e meio em estilismo. Cheguei lá assustada, né? No primeiro dia já tive um grande susto, porque o coordenador do curso foi falar um pouco a respeito do curso e eu aqui de Ilhota nunca tinha ouvido falar assim muito em moda, em estilista. Era uma coisa bem distante aqui pra gente ainda da cidade, há 20 anos atrás. E aí ele pediu se alguém queria fazer uma pergunta e eu perguntei: será que o que eu vou aprender aqui eu vou conseguir aplicar na área de lingerie? E ele olhou para mim e ele disse: eu acho que não. Aquilo foi como um banho de água fria no primeiro dia de curso, mas eu continuei firme e descobri que sim, é super possível, que lingerie também é moda e pode ser aplicado com certeza nas roupas íntimas, né? 2 anos e meio depois eu estava formada em estilismo, fui crescendo, deixei de ser costureira, fui ser líder de produção, depois trabalhar com modelagem. 5 anos depois, em 2010, eu entrava na faculdade de moda, então, na FURB. Me formei em 2014 em moda e as oportunidades continuaram dentro da mesma empresa. Eu também tive a oportunidade de ganhar uma viagem para a Europa, conheci Paris, Inglaterra, né, numa viagem de mulheres empreendedoras aqui da cidade. Eu pude ir para fazer pesquisa de moda, conheci muitas marcas legais na área de lingerie também. Então, foi um crescimento profissional e pessoal ter entrado na área de moda e o legal, descobri que sim, eu conseguiria fazer moda, eu conseguiria fazer um molde, criar peças que as mulheres iam desejar usar, né? Eu sempre vesti muito a camisa, amava muito o que eu fazia e estava muito feliz e eu sempre me imaginava lá, velhinha, depois de muitos anos, trabalhando e fazendo aquilo que eu já fazia com muito amor e tinha conquistado. Fazer faculdade para mim foi, assim, maravilhoso. Eu me senti, quando eu saí daqui de Ilhota e fui para Blumenau, porque Ilhota não tem universidade, para quem está ouvindo aí não conhece, Ilhota é uma cidade bem pequena. Eu me senti como se eu estivesse dentro de uma caixa e eu tivesse saído para fora, né? Porque eu conheci muitas pessoas diferentes, culturas diferentes. E fazer faculdade para mim foi desafiador, porque era muito cansativo, eu tinha uma jornada de trabalho bem cansativa. Eu já era casada, tinha minha casa para cuidar, o meu marido, na época a gente ainda não tinha filhos. Nós somos cristãos e eu já trabalhava na igreja, já tinha os meus compromissos com a igreja, com os trabalhos da igreja, e que eu nunca quis assim deixar. Por mais que o meu tempo fosse pequeno e tivesse apertado, e na faculdade eram muitos trabalhos, eu sempre tirava um tempo para Deus, para estar na igreja, para estar na presença de Deus, para buscar a Deus, porque eu sei que Ele tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Em 2019 eu tive meu primeiro filho, a rotina mudou completamente. Quem é mãe sabe o quanto muda a vida da gente e muda as nossas prioridades, né?
Em 2020, eu estava com crises de candidíase recorrente, mais de 6 meses eu entrava de um tratamento após o outro, consultei vários médicos e nada resolviam as minhas crises de candidíase. Eu descobri nódulos na minha tireoide, eu tive que operar, eu fiz a retirada completa da tireoide e quando tudo isso aconteceu, esse momento de turbulência, eu comecei a repensar e entender que eu precisava realinhar as minhas prioridades, né? E realinhar as minhas prioridades começou a sentir o desejo do meu coração, né, de passar mais tempo com a família, passar mais tempo com o filho, ter mais tempo para Deus, o que eu não estava conseguindo por causa da carga horária e das grandes responsabilidades que eu tinha também, né? No meio dessa turbulência de crises de candidíase, eu me lembro do dia em que eu fui a uma consulta em uma ginecologista nova. E ela começou a falar das mudanças que eu precisaria ter e tomar na minha vida para que eu conseguisse acabar com as crises. Trocar as minhas calcinhas, troca de roupa, uma vida um pouco mais calma, um pouco mais leve. E aí ela contou um exemplo de uma paciente dela que fazia as próprias calcinhas de algodão porque não encontrava no mercado. E já tinha surgido o desejo dentro de mim de repente, quem sabe, ter o meu negócio para trabalhar em casa, ficar um pouco mais perto do filho. Eu até pensei inicialmente em abrir uma marca de roupinhas de bebê, porque na época eu era uma mãe de um bebê, então via essa necessidade. Mas quando eu fui naquela consulta e ela falou que tinha uma paciente que tinha feito as próprias calcinhas de algodão, foi como se acendesse uma lâmpada dentro de mim e Deus começou a gerar no meu coração o desejo de fazer calcinhas de algodão, quem sabe, para mulheres como eu, que sofriam de crises de candidíase e tinham poucas opções no mercado, que fossem bonitas, que tivessem um preço acessível. E aí nasceu o desejo da Meu Algodão no meu coração. Então, em novembro de 2020, nasce a Meu Algodão. Aqui em casa mesmo, num quartinho pequeno, onde eu tinha umas máquinas de costura que eu tinha ganhado da minha mãe, eu comecei a cortar as próprias peças, costurar as próprias peças e a gente começou a colocar no Instagram para vender. Tudo muito pequeno e sem grandes pretensões no início. Em janeiro de 2021, a gente começou a buscar parcerias com algumas ginecologistas para estarem divulgando a nossa marca. Foi quando a gente conheceu a Camila Gutz, que é uma fisioterapeuta pélvica que tinha muitas seguidoras na internet, e ela usou as nossas peças, gostou e resolveu indicar a Meu Algodão. Eu me lembro que a gente passou uma noite costurando peças para atender os pedidos que tinham chegado através dela. E foi aí a nossa virada de chave, quando a Meu Algodão começou a caminhar. Mas eu comecei a sentir que estava ficando muito sobrecarregado para mim. Trabalhar fora, empreender e viver a maternidade, né, com excelência como eu gostaria. Então eu comecei a orar, comecei a colocar diante de Deus o propósito que eu tinha para entender da parte de Deus qual era a vontade dele, porque se eu tinha um desejo no meu coração era viver a vontade de Deus, seja trabalhando naquela empresa ou empreendendo. Eu sabia que as duas coisas não poderiam mais caminhar juntas, então eu orei durante 1 ano e meio para entender de Deus qual era a resposta e qual o passo que eu deveria tomar. E depois de 1 ano e meio, Deus falou comigo e eu tive uma resposta e tomei a decisão então de sair daquela empresa que eu tanto amava, que eu já trabalhava há 17 anos e que eu tinha construído muitas coisas. Foi muito difícil para mim, porque eu amava a empresa, amava as pessoas, mas eu entendi da parte de Deus que esse era o passo que eu deveria tomar. Então, em 2023, eu comecei integralmente aqui na Meu Algodão e de lá para cá as coisas só vêm crescendo, né? Inicialmente eu costurava as próprias peças. Hoje a gente conta aí com 4 facções de costura que produzem as nossas peças. No início eram apenas 2, 3 modelos, agora já são mais de 20 modelos aí no nosso site. Hoje a gente já investe em marketing, investe aí em tráfego pago. Hoje a gente já tem funcionários que nos ajudam,
a fazer os pedidos, a embalar as peças. De lá para cá, a Meu Algodão tem crescido. A gente tem enviado aí calcinhas, saúde íntima para todo o Brasil. E sempre que as calcinhas saem, a gente sempre fica muito feliz. E a gente tem procurado fazer aí um produto com excelência, com qualidade e que atenda à necessidade das mulheres, assim como eu, né? Bom, foi um prazer compartilhar com vocês aí um pouco da minha história e um pouco da história da minha marca também. E esse espaço aqui eu quero aproveitar para a gente estar um pouquinho mais perto e falar sobre espiritualidade, feminilidade, tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida mais leve. Porque para ter uma saúde íntima legal, para estar tudo bem, todas as áreas da nossa vida têm que estar bem. Então esse espaço vai ser para isso, para a gente trocar informação, trocar ideias, experiências e conversar um pouquinho mais. Então eu te convido para se inscrever aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima!